Se você não consegue lidar com o fato de eu estar na cama com a CEO e suas amigas, então vá. Elas são mulheres de verdade, não uma mulher frígida como você. Meu marido destilou. Eu sorri friamente. Como quiser. De manhã, minhas 3 amigas, meu marido e sua amante CEO desabaram com sintomas idênticos. O médico entrou com o rosto grave. Eu detesto dizer isso, mas você... A Júlia não vai suspeitar de nada, Bruno disse para a tela do laptop, sem me ouvir entrar em nosso quarto. Ela é muito frígida para entender como é a paixão de verdade. Eu parei na soleira da porta, ainda com minhas roupas de trabalho sensatas, observando meu marido coordenar com sua CEO e minhas 3 melhores amigas para usar o evento de bem-estar corporativo de amanhã como a próxima oportunidade delas. A voz de Heloísa veio claramente. A rainha do gelo provavelmente passará o evento inteiro analisando dados no celular. Eles riram, todos os 5, enquanto eu ficava ali, calculando não a dor da traição, mas a probabilidade de uma vingança perfeita. A luz da tarde de quinta-feira projetava longas sombras pelo chão do nosso quarto, o mesmo quarto onde Bruno e eu havíamos planejado nosso futuro 7 anos atrás. Naquela época, ele prometeu que estávamos construindo algo juntos. Eu apoiei sua carreira em vendas farmacêuticas, acordava às 5h30 todas as manhãs para preparar seus shakes de proteína e omeletes de clara de ovo, acreditando que o sucesso dele se tornaria o nosso sucesso. O que eu não havia contado a ele, o que eu nunca havia contado a ninguém, era que enquanto preparava seu café da manhã, eu também estava checando meu celular em busca de alertas de negociação noturnos. Outros 12 mil buys haviam se acumulado enquanto dormíamos, meus algoritmos funcionando durante o horário do mercado asiático com a precisão de um relógio suíço. As salas de triagem da instalação serão perfeitas. Isadora estava dizendo através dos alto-falantes do laptop, sua voz carregando aquele tom terapêutico falso que ela havia desenvolvido desde o divórcio. A mesma voz que ela usou chorando no meu ombro 6 meses atrás, dizendo-me como se sentia solitária. Todos estarão tão focados em seus resultados de saúde, ninguém notará se as pessoas se afastarem. Sofia interveio com sua cadência de mestre zen praticada. E eu estarei conduzindo sessões de meditação na ala oeste, cobertura perfeita para quem precisar. Realinhar seus chakras. Mais risadas. O tipo que vem quando as pessoas se acham tão espertas, tão acima das consequências. Eu me movi ligeiramente, minhas sapatilhas sensatas silenciosas no piso de madeira. Bruno ainda não havia me notado. Ele estava muito envolvido com sua tela, muito confiante em seu engano. Seu novo perfume, o que ele começou a usar há 3 meses, enchia o quarto com um cheiro que agora eu reconhecia como o cheiro da traição. Tom Ford. Caro. Nada como o Old Spice que ele usava quando nos conhecemos. E a Júlia? Malu perguntou, e eu reconheci a borda nervosa em sua voz. A mesma incerteza que ela teve quando eu gastei 60 horas ajudando-a a se preparar para sua certificação em contabilidade. Ela deve comparecer amanhã. Bruno, você disse que os cônjuges eram fortemente encorajados a participar. Eu cuido da minha esposa, Bruno respondeu, a indiferença casual em sua voz mais cortante do que qualquer insulto. Ela vai aparecer, ter a pressão checada, fazer algumas planilhas sobre os dados e sair cedo para rodar seus pequenos algoritmos. Você sabe como ela é. Ela trata tudo como um problema de matemática esperando para ser resolvido. Heloísa riu, um som como de taças de champanhe se quebrando. É o que eu amo em você, Bruno. Você casou com um computador e descobriu que precisava de mulheres de verdade. Mulheres de verdade. Como se minha dedicação, minha lealdade, minha cuidadosa construção de nossa vida não significassem nada. Como se o portfólio de $3,8 milhões que eu acumulei
secretamente através de algoritmos de negociação proprietários, fosse menos real do que os casos da tarde delas. Elas não tinham ideia de que, enquanto me chamavam de frígida, eu estava gerando retornos que fariam o salário de CEO de Heloísa parecer troco. Eu peguei meu celular, não para checar meus algoritmos, mas para enviar uma mensagem rápida para a doutora Sara Andrade. Tralia e eu havíamos trabalhado juntas brevemente em análises biomédicas antes que ela fosse colocada na lista negra por expor como a própria empresa de Bruno havia manipulado dados de testes. Ela entendia como os números podiam revelar verdades que pessoas poderosas queriam escondidas. Disponível para uma consulta amanhã? Eu digitei. Evento de bem-estar corporativo. Padrões de dados interessantes surgindo. A resposta dela foi imediata. Sempre interessada em reconhecimento de padrões. Me mande os detalhes. Tanto na tela do laptop, eu podia ver todos os 4 rostos claramente agora. Heloísa com seu contorno facial perfeito que provavelmente custou mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Isadora usando os óculos de grife que eu a ajudei a escolher após seu divórcio. Sofia em uma de suas blusas fluidas que gritavam espiritual, mas cara. E Malu com o rosto parcialmente obscurecido, mas com seu relógio de ouro rosé distinto visível. O que ela comprou para comemorar a aprovação em seu exame de contabilidade, o exame que eu a ajudei a estudar. A melhor parte, Bruno continuou, empolgando-se com seu tema, é que a Júlia realmente acha que essas são as amigas dela. Ela almoça com a Isadora toda semana, faz yoga com a Sofia, ainda orienta a Malu sobre desenvolvimento de carreira. Ele balançou a cabeça com falsa piedade. Ela é tão focada em seus dados e padrões que não consegue ver o padrão bem na frente do rosto dela. O padrão. Ele estava certo sobre isso, pelo menos. Definitivamente havia um padrão aqui, mas não era o que ele pensava. Eu me lembrei do jantar da empresa no mês passado, de como a mão de Heloísa demorou no ombro de Bruno enquanto ela elogiava minha dedicação em apoiar a carreira dele. Como Isadora, Sofia e Malu pareciam todas extraordinariamente interessadas nas perspectivas de promoção de Bruno, fazendo perguntas sobre sua agenda de viagens, suas reuniões com clientes, sua estrutura de bônus. Eu havia catalogado esses momentos da mesma forma que catalogava anomalias de mercado, pontos de dados que não se encaixavam no modelo esperado. Amanhã vai ser perfeito, Heloísa declarou com a finalidade de CEO. As triagens de bem-estar fornecem a cobertura, a instalação é grande o suficiente para privacidade, e todos estarão tão focados em suas métricas de saúde que não notarão mais nada. Falando em métricas, Bruno disse, olhando para seu relógio, o Rolex que ele comprou para si mesmo em sua última promoção, eu deveria ir. A Júlia chegará em casa em breve e preciso lembrá-la sobre o evento de amanhã. Interpretar o marido dedicado, incentivando sua esposa a cuidar da saúde dela. O marido dedicado. A frase pairava no ar como uma impossibilidade matemática, uma equação que não podia ser equilibrada. Eu me afastei da porta silenciosamente, retornando para a cozinha, onde havia deixado minha bolsa de trabalho. Peguei meu laptop e comecei o que parecia ser trabalho, mas na verdade era algo muito mais interessante. Acessando a lista de participantes do evento de bem-estar, os protocolos de triagem, o layout da instalação, meu celular vibrou com outro alerta de negociação, uma posição bem-sucedida que rendeu mais $8.000. Os números fluíam pela minha tela em padrões perfeitos, previsíveis e lógicos. Ao contrário das pessoas, os algoritmos não mentiam. Eles não fingiam ser seus amigos enquanto dormiam com seu marido. Eles não zombavam de você em grupos de WhatsApp, nomeados em homenagem à sua suposta frieza. Bruno saiu do quarto 10 minutos depois, o rosto composto na máscara de marido preocupado. Oi, querida. Você chegou cedo em casa.
Enxaqueca de novo? Eu levantei o olhar do meu laptop, minha expressão tão neutra quanto um balanço patrimonial. Só queria terminar uma análise em paz. Como foi seu dia? Bom. Na verdade, eu queria te lembrar sobre o evento de bem-estar de amanhã. A Heloísa realmente espera a participação total, especialmente dos cônjuges. Você vai, certo? O evento de bem-estar, onde eles planejavam usar triagens de saúde como cobertura para seus casos contínuos, onde minhas 3 melhores amigas e sua CEO ririam da rainha do gelo por estar muito absorta em dados para anotar qualquer coisa. Claro, eu respondi, minha voz tão estável quanto juros compostos. Eu não perderia por nada. O evento de bem-estar se aproximava amanhã. Mas hoje à noite, Bruno aparentemente decidiu me dar a apresentação completa. Ele me seguiu da cozinha para a sala de estar, sua confiança crescendo a cada passo, confundindo meu silêncio com submissão em vez de cálculo. Você merece saber de tudo, ele disse, acomodando-se em sua poltrona reclinável de couro, enquanto eu permanecia em pé perto da janela. As luzes da rua lá fora projetavam padrões geométricos em nosso piso de madeira, e eu me concentrei nessas linhas limpas enquanto ele começava sua confissão com o tom casual de alguém explicando uma fusão e aquisição. A Heloísa e eu começamos há 6 meses. Ela viu um potencial em mim que você nunca viu. Ela me faz sentir poderoso, Júlia, como se eu pudesse um dia comandar aquela empresa inteira. Ele fez uma pausa, esperando por uma reação que não veio. A Isadora aconteceu naturalmente. Ela estava vulnerável após o divórcio e precisava de alguém que entendesse suas necessidades. Necessidades emocionais de verdade, não apenas soluções de planilhas. Meus dedos traçavam o batente da janela enquanto ele continuava seu inventário de infidelidade. Cada mulher aparentemente preencheu algum vazio que eu criei através da minha suposta frieza. Sofia trouxe paixão e espontaneidade para sua vida estruturada. Malu valorizou sua orientação de maneiras que iam além da mentoria profissional. Ele expôs esses casos com a mesma precisão metódica que usava para discursos de vendas de produtos farmacêuticos, completos com propostas de valor e análises de benefícios. Temos um grupo no WhatsApp, ele disse, pegando o celular com um entusiasmo perturbador. Quer ver o que suas amigas realmente pensam de você? Ele segurou a tela em minha direção, mostrando o nome do grupo claramente. A Corte da Rainha do Gelo. A última conversa fez meu peito apertar, não de mágoa, mas pela pura audácia da coordenação deles. Heloísa havia enviado uma foto da aula de yoga da semana passada, uma em que eu estava ao fundo, ajeitando meu tapete enquanto ela e Sofia posavam em primeiro plano. A legenda dizia: a rainha permanece alheia às atividades reais de seus súditos. Tem mais. Bruno rolou semanas de mensagens, cada deslize revelando outra camada de engano. Isadora havia capturado nossas conversas de almoço, onde eu oferecia conselhos sobre como se reconstruir após o divórcio, adicionando emojis de riso e comentários sobre minha completa falta de noção. Sofia compartilhou citações de meditação que ela havia me enviado sobre confiança e amizade, seguidas por detalhes explícitos sobre suas sessões de terça-feira à tarde com Bruno. Malu havia encaminhado meus e-mails de mentoria com anotações zombando da minha sincera orientação de carreira. Eu caminhei para meu escritório em casa sem dizer uma palavra, deixando Bruno segurando o celular no ar, como evidência em um julgamento onde ele era, de alguma forma, tanto promotor quanto réu. Minhas mãos permaneceram firmes enquanto eu ligava meu computador, embora algo no fundo do meu peito parecesse estar fraturando ao longo de linhas de falha predeterminadas. As migalhas digitais estavam por toda parte, uma vez que eu soubesse onde procurar. O Instagram de Isadora,
ao qual ela me deu acesso durante seu processo de divórcio, quando precisou de alguém para ajudar a documentar os gastos de seu ex-marido, contava uma história diferente de suas lágrimas em meu ombro. Fotos marcadas em restaurantes durante nossas supostas noites de garotas mostravam horários que coincidiam com os jantares de clientes de Bruno. Suas histórias, que ela pensava que desapareciam após 24 horas, haviam sido arquivadas em minha maneira sistemática de preservar dados. 3 meses de engano catalogados em metadados, o aplicativo de meditação de Sofia, que conectamos para parceiros de responsabilidade, revelou dados de localização que contradiziam todos os retiros de bem-estar e workshops espirituais que ela afirmava ter frequentado. O aplicativo a mostrava no Marriott, no centro da cidade, durante suas aulas de certificação de cura energética de terça-feira. O mesmo Marriott, onde os relatórios de despesas de Bruno mostravam reuniões regulares com clientes farmacêuticos. A precisão de suas mentiras teria sido admirável se não fosse tão patética. O calendário profissional de Malu permaneceu sincronizado com meu celular desde quando a ajudei a organizar sua agenda de estudos de contabilidade. As lacunas em sua linha do tempo se alinhavam perfeitamente com a agenda de viagens de Bruno. Cada prazo urgente de cliente que impedia nossos encontros para tomar café correspondia aos seus retornos antecipados de viagens a negócios. A mulher que eu gastei 60 horas orientando estava usando meus próprios sistemas de organização para coordenar casos com meu marido. Meus dedos voaram pelo teclado, criando planilhas que mapeavam o engano deles com precisão temporal. Não porque eu precisasse da prova visual, o padrão estava claro, mas porque tratar a traição como pontos de dados de alguma forma a tornava gerenciável. Cada horário se tornou uma coordenada, cada mentira traçada em um gráfico que mostrava a infiltração sistemática em minha vida. As mensagens do WhatsApp foram as mais reveladoras. Bruno me deu seu celular para segurar durante o jantar da empresa no mês passado, enquanto ele fazia uma apresentação. Eu notei as notificações, mas não investiguei. Agora, com suas mensagens sincronizadas com o tablet que compartilhávamos para a gestão da casa, eu podia ver tudo. Heloísa me discutindo com eficiência corporativa. A esposa corporativa perfeita. Apoia o marido, nunca questiona as reuniões tardias, cega demais para ver o que está bem na frente dela. É quase fácil demais. A falsa preocupação de Isadora. Eu me sinto mal às vezes. Ela me apoiou tanto durante meu divórcio. Mas então eu me lembro de como ela é fria, de como ela transformou minha crise emocional em um projeto a ser gerenciado. Ela merece isso. A justificativa espiritual de Sofia. O universo nos uniu por uma razão. Os chakras bloqueados da Júlia a impedem de experimentar a verdadeira intimidade. Na verdade, estamos ajudando o Bruno a encontrar seu eu autêntico. A gratidão de Malu com uma reviravolta. Ela me ensinou tudo sobre desenvolvimento profissional. Agora o Bruno está me ensinando sobre desenvolvimento pessoal. É poético, na verdade. A crueldade não estava apenas na traição. Estava na zombaria. Elas haviam pegado minhas forças e as reformulado como fraquezas. Minha natureza analítica se tornou frieza emocional. Minha lealdade se tornou cegueira. Meu apoio se tornou cumplicidade. Eles haviam construído uma narrativa inteira onde eu era a vilã, na história da minha própria vida. Eu encontrei um vídeo que Sofia havia enviado na última terça-feira. Ela estava no meu lugar de yoga no estúdio, usando as leggings que eu havia recomendado, demonstrando poses enquanto dizia: "Esta se chama cão enganador. Perfeita para a nossa situação, certo?" A resposta do grupo foi uma cascata de emojis de riso e comentários sobre minha flexibilidade ser limitada a fórmulas do Excel. Meu celular vibrou com uma mensagem de Isadora.
Café amanhã depois do evento de bem-estar? Preciso falar sobre algo pessoal. A normalidade disso, a manutenção casual de nossa amizade falsa, fez minha mandíbula se cerrar. Ela estava agendando nosso encontro regular para tomar café, para depois que ela planejava se afastar com meu marido durante as triagens de saúde. Outra mensagem de Sara Andrade apareceu. Analisei os protocolos do evento de bem-estar. Parâmetros de triagem interessantes. Os resultados do teste de estresse devem ser particularmente reveladores. Quer discutir estratégias de reconhecimento de padrões? Eu fechei o laptop e voltei para a sala de estar, onde Bruno esperava com a satisfação de alguém que acabara de fazer uma apresentação devastadora. Ele se moveu para o sofá, as pernas abertas, dominando o espaço como se dominasse a narrativa de nossa dissolução. Então agora você sabe, ele disse. A pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Chorar? Gritar? Implorar para eu escolher você? Ele se inclinou para a frente com preocupação fabricada. Eu sei que isso é difícil para alguém como você processar. Você não está equipada para a complexidade emocional. Eu me sentei na cadeira à sua frente, minha postura reta, as mãos cruzadas. A enxaqueca de antes havia se transformado em outra coisa, uma clareza cristalina que tornava tudo afiado e preciso. Eu vou ao evento de bem-estar amanhã. Ele piscou, claramente não esperando uma resposta tão mundana. É só isso? É só isso que você tem a dizer? O que você preferiria, Bruno? Eu deveria encenar a devastação para você? Dar a você e a sua corte algo mais para rir em seu grupo de WhatsApp? Eu peguei meu celular, checando meus algoritmos de negociação com a mesma atenção que daria a qualquer noite de quinta-feira. Outra posição havia se fechado com sucesso. 4.770 euros ganhos. Eu vou ao evento. Farei minha triagem. Apoiarei a iniciativa de Heloísa como uma boa esposa corporativa. A confusão dele era quase cômica. Este não era o roteiro que ele havia preparado. Você não vai lutar pelo nosso casamento? Com que armas? Emoção? Paixão? Todas essas coisas que você determinou que me faltam. Eu me levantei, alisando minha saia sensata. Você deixou sua posição clara. Você tem uma CEO que o faz se sentir poderoso e 3 mulheres que satisfazem necessidades que eu aparentemente não consigo. Os dados não apoiam mais o investimento neste empreendimento em particular. A manhã seguinte chegou com uma normalidade enganadora. Bruno saiu para o trabalho cedo, beijando minha bochecha com a mesma precisão mecânica que ele usava há anos, sem saber que tudo havia mudado no espaço entre ontem e hoje. Eu esperei até que o carro dele desaparecesse na esquina, antes de pegar o cartão de visita que eu havia mantido escondido na minha gaveta por 3 anos. Doutora Sara Andrade, consultora de análises biomédicas. A mulher que perdeu tudo por dizer a verdade sobre a indústria de Bruno. Sara sugeriu nos encontrarmos em um pequeno café no centro da cidade, um daqueles lugares que serviam café de comércio justo e atraíam freelancers com laptops em vez de executivos farmacêuticos com contas de despesas. Quando cheguei, ela já estava lá, curvada sobre uma pilha de papéis, seu cabelo castanho avermelhado preso no mesmo rabo de cavalo prático que ela usava durante nossa breve sobreposição na MedData Solutions. Ela olhou para cima quando me aproximei e eu vi o reconhecimento cintilar em seu rosto, seguido por algo mais. Compreensão. A exaustão ao redor de seus olhos falava de batalhas travadas contra sistemas projetados para proteger pessoas como Bruno e Heloísa. Sistemas que esmagavam delatores enquanto recompensavam aqueles que seguiam regras corruptas. Júlia Almeida, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Eu me perguntava quando alguém daquele mundo me procuraria. Eu me sentei, pedindo um simples café preto,
enquanto ela me estudava com a intensidade de alguém que havia aprendido a ler as pessoas tão cuidadosamente quanto conjuntos de dados. Você expôs a manipulação do teste Meridian 3 anos atrás. A empresa de Bruno esteve envolvida no acobertamento, e agora você é casada com um dos vendedores estrela deles. Ela se recostou, os dedos enrolados em sua caneca. Isso deve ser complicado. Está prestes a se tornar significativamente menos complicado. Eu peguei meu celular, mostrando-lhe o convite para o evento de bem-estar. Eloisa Blackwood está lançando esta iniciativa amanhã. Bruno foi fundamental na organização. A expressão de Sarah mudou ao ler os detalhes. Triagens de saúde abrangentes, avaliações de estresse, coleta de dados biométricos. Isso é ambicioso para um programa de bem-estar corporativo. É para ser a cobertura deles, eu expliquei, mantendo minha voz firme apesar do ácido em meu estômago. Bruno, Eloisa e 3 outras mulheres estão usando isso como uma oportunidade para continuar seus casos, enquanto parecem promover a saúde dos funcionários. Ela colocou o café de lado lentamente, processando esta informação com a mesma abordagem metódica que ela uma vez aplicou a testes clínicos. E você quer fazer o que exatamente? Eu quero que a verdade importe, pelo menos uma vez. Essas triagens, os dados médicos que eles estão coletando, nas mãos certas com o contexto adequado, poderiam revelar mais do que qualquer um espera. Os olhos de Sarah se iluminaram com algo que não era bem esperança, mas talvez sua prima, a possibilidade. Os hormônios do estresse não mentem, nem os marcadores de ansiedade. Quando as pessoas pensam que seus segredos podem ser expostos, seus corpos as traem de maneiras mensuráveis. Na próxima hora, ela delineou sua rede de profissionais médicos que foram empurrados para a marginalidade por se recusarem a comprometer sua ética. Enfermeiros que relataram dados falsificados e se tornaram inempregáveis. Técnicos de laboratório que questionaram amostras contaminadas e perderam suas certificações. Médicos que se recusaram a prescrever medicamentos desnecessários e viram suas clínicas desmoronarem. Eles estariam muito interessados em conduzir triagens de saúde legítimas. Sarah disse, deslizando uma lista de nomes pela mesa, completamente dentro da lei, seguindo todos os protocolos, apenas com atenção especial aos biomarcadores relacionados ao estresse. Quando voltei para casa naquela tarde, Bruno estava em seu escritório praticando sua apresentação de bem-estar. Sua voz ressoava pela casa com entusiasmo de vendedor, enquanto ele ensaiava estatísticas sobre produtividade de funcionários e redução de custos de saúde. Eu parei no corredor, ouvindo-o descrever como Isadora supervisionaria os recursos de saúde mental, como as sessões de mindfulness de Sofia reduziriam o estresse no local de trabalho, como os workshops de bem-estar financeiro de Malu ajudariam os funcionários a gerenciar despesas de saúde. Trata-se de investir em nosso pessoal, ele praticou, seu tom atingindo aquela nota perfeita de sinceridade corporativa. Porque funcionários saudáveis são funcionários bem-sucedidos. A ironia era sufocante. Aqui estava meu marido, construindo uma plataforma para a saúde pública, enquanto destruía, em particular, a saúde de nosso casamento. Cada um de seus cúmplices posicionado como especialistas em bem-estar, enquanto participava do comportamento menos saudável imaginável. Naquela noite, eu enviei a Eloisa um e-mail da minha conta profissional, a que estava ligada à minha posição de analista de dados. Eu adoraria contribuir para a análise de dados da iniciativa de bem-estar. Reconhecimento de padrões e modelagem estatística são minhas especialidades, e acredito que eu poderia ajudar a demonstrar a eficácia do programa através de métricas quantitativas. A resposta dela veio em minutos, efusiva, com o tipo de falsa cordialidade que me dava arrepios.
Júlia, que oferta maravilhosa. Ficaremos felizes em ter sua expertise. Suas habilidades analíticas seriam inestimáveis para mostrar o ROI e as métricas de engajamento dos funcionários. Ela anexou listas de participantes, contratos de fornecedores, layouts das instalações e protocolos de triagem. Tudo o que eu precisava, entregue com a confiança casual de alguém que me via como uma peça de mobília de fundo na minha própria vida. A esposa solidária tentando contribuir para o sucesso do marido. Nada mais. Estabeleci minha base de operações em um pequeno escritório no centro, alugado há 6 meses sob a empresa que eu criei para minhas atividades de negociação. Bruno não tinha ideia de que existia, assim como ele não tinha ideia da magnitude do meu portfólio de investimentos ou dos algoritmos que geravam riqueza enquanto ele dormia. O espaço era espartano, mas funcional. Vários monitores, unidades criptografadas, conexão de internet segura. Tudo o necessário para o que Sara chamou de arqueologia de dados. Nós nos encontrávamos lá semanalmente, revisando protocolos médicos com a atenção de generais planejando uma campanha. Sara trouxe pesquisas sobre como o engano se manifestava em marcadores biológicos. Cortisol elevado, variabilidade da frequência cardíaca irregular, padrões específicos na flutuação da pressão arterial. Sua rede de profissionais médicos contribuiu com sua expertise, cada um ansioso para participar de algo que parecia justiça em vez de conformidade. A beleza do teste legítimo, Sara explicou durante nossa terceira reunião, é que não estamos fabricando nada. Cada resultado será preciso, devidamente documentado e clinicamente sólido. Estamos simplesmente garantindo que os dados contem sua história completa. Ela me apresentou a doutora Patrícia Ribeiro, uma médica de emergência que foi colocada de lado após relatar fraudes de seguro em seu hospital anterior. A doutora Patrícia entendeu a importância da apresentação, como os mesmos resultados de teste poderiam ser interpretados através de lentes diferentes, dependendo do contexto e da ênfase. Quando as pessoas estão escondendo algo significativo, a doutora Patrícia explicou, seus corpos mantêm a pontuação. O estresse de manter o engano cria respostas fisiológicas mensuráveis. Nós simplesmente seremos minuciosos em nossa documentação. Havia também Marcos Rodrigues, um técnico de laboratório, que perdeu sua posição após se recusar a alterar relatórios de contaminação. Ele cuidaria do processamento das amostras de sangue, garantindo que cada amostra recebesse atenção meticulosa. Números não mentem, ele disse com calma e intensidade. As pessoas mentem, mas os números nunca mentem. A equipe que Sara montou compartilhava mais do que expertise profissional. Eles carregavam o peso de serem punidos pela honestidade em sistemas que recompensavam o engano. Cada um havia pago um preço por se recusar a comprometer sua integridade. E agora, eles viam uma oportunidade de equilibrar essas escalas. Enquanto isso, eu mantive meu papel perfeitamente. Participei de reuniões de planejamento para o evento de bem-estar, fiz anotações detalhadas sobre a logística, criei planilhas rastreando a inscrição dos participantes. Heloísa elogiou minha minuciosidade, enquanto Bruno sorria para o que ele considerava minha obsessão previsível por organização. A Rainha do Gelo está em seu elemento. Eu o ouvi dizer a Isadora durante uma chamada de planejamento que eu não deveria ter ouvido. Dê a ela dados para analisar e ela fica feliz. Ela não tem ideia do que realmente está acontecendo. A confiança deles era notável, na verdade. A maneira como eles se moviam pelos dias seguintes, como se eu estivesse sonâmbula em minha própria vida, cega para tudo o que acontecia ao meu redor. Eu mantive minha rotina intacta com precisão matemática. Todas as manhãs às 5h30,
Eu preparava o café da manhã de Bruno enquanto checava meus ganhos de negociação noturnos no celular. Ovos mexidos, torrada de pão integral, suco fresco. Tão normal, previsível. Exatamente o que eles esperavam da rainha do gelo. No evento de arrecadação de fundos da empresa naquele fim de semana, Heloísa se pendurou em Bruno como um cachecol caro, seus dedos traçando padrões em sua manga, enquanto fazia contato visual direto comigo. Ela queria que eu visse. Todas elas queriam. A emoção para elas não era apenas os casos. Era encená-los na frente da esposa alheia. Júlia, você deve ter muito orgulho de Bruno, Heloísa disse, sua voz escorrendo com falsa doçura. Ele foi absolutamente fundamental para que esta iniciativa de bem-estar acontecesse. Eu sorri, o tipo de expressão que eu aperfeiçoei ao longo de anos de reuniões com clientes. Bruno sempre foi dedicado ao seu trabalho. Às vezes eu mal o via com todas as suas reuniões tardias e preparativos de fim de semana. A leve pausa antes da resposta dela me disse tudo. Ela estava se perguntando se eu sabia, se aquele comentário continha um significado oculto. Mas então Bruno riu alto e rápido demais. Essa é a minha Júlia, sempre compreensiva com as demandas do trabalho. Isadora se aproximou com 2 taças de vinho, me entregando uma enquanto me dava um beijo no rosto falso. A mesma bochecha em que ela chorou há 6 meses durante seu divórcio. Ainda estamos de pé para o yoga amanhã de manhã? Sofia vai ensinar aquela nova aula de Hot Flow. Eu não perderia por nada, eu respondi, tomando um gole de vinho que eu não queria, embora eu pudesse precisar sair mais cedo. Estive pesquisando alguns padrões interessantes em sinistros de seguro de saúde. Uma amiga minha descobriu o caso do marido quando notou padrões de cobrança incomuns. Aparentemente, certos medicamentos podem ser bastante reveladores. A mão de Isadora tremeu levemente, o vinho escorrendo perigosamente perto da borda. Isso é terrível. Para sua amiga, eu quero dizer. Ah, ela é grata agora. Diz que os dados nunca mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Eu observei Isadora trocar olhares com Sofia do outro lado da sala. Mas tenho certeza de que isso não é relevante para ninguém que conhecemos. Durante a aula de yoga de segunda-feira, eu me posicionei diretamente atrás de Sofia, imitando suas poses com mímica precisa, enquanto ela conduzia a sessão. No meio da aula, durante uma pose de equilíbrio particularmente desafiadora, eu mencionei casualmente. Eu tenho me interessado por criptomoeda. Os retornos são fascinantes se você entender os padrões. Sofia vacilou, se apoiando na parede. Criptomoeda? Isso parece tão complexo para alguém que não é tecnicamente habilidoso. Você ficaria surpresa com o que as pessoas podem aprender quando prestam atenção. Eu disse, mantendo minha pose de árvore perfeitamente imóvel. Bruno acha que sou muito focada em investimentos tradicionais, mas tenho construído um portfólio e tanto. Às vezes, os movimentos financeiros mais inteligentes são aqueles que ninguém vê vindo. A turma inteira podia nos ouvir, e eu assisti o rosto de Sofia passar por emoções enquanto ela tentava determinar se eu estava ameaçando ou alheia. Bruno deve ter mencionado algo sobre minha suposta ignorância em relação às finanças. A semente da dúvida foi plantada. Naquela noite, Malu ligou sobre a preparação de impostos, sua voz artificialmente alegre. Só queria ter certeza de que você tem todos os seus documentos prontos. Sabe, roller rights, extratos de investimento, o de sempre. Na verdade, Eti, eu queria te perguntar sobre a tributação de criptomoeda. Meu portfólio cresceu substancialmente e eu quero garantir que tudo seja devidamente declarado. Eu fiz uma pausa, deixando as palavras afundarem. Bruno não sabe a extensão total disso. Eu queria que fosse uma surpresa para nosso aniversário.
O silêncio se estendeu tanto que eu me perguntei se ela havia desligado. Finalmente, quão substancial estamos falando? Ah, o suficiente para que eu esteja considerando montar uma empresa para a proteção de ativos. Sabe, o tipo de estrutura que sobrevive a grandes mudanças na vida. Divórcios, por exemplo. Na manhã de terça-feira, minha mãe ligou enquanto eu revisava os últimos documentos de protocolo médico de Sarah. A voz dela carregava aquele tom particular que significava que ela estava pensando em algo há dias antes de ligar. Júlia, querida, está tudo bem? Você parece diferente ultimamente. Apenas estresse do trabalho, mãe. Os relatórios de fim de trimestre têm sido particularmente complexos. Eu minimizei a planilha que mostrava os padrões de viagem de Bruno em referência cruzada com as outras agendas. As mulheres da família Almeida têm uma maneira de lidar com o estresse, ela disse, e eu pude imaginá-la em sua cozinha, o telefone pressionado entre o ombro e a orelha enquanto cozinhava. Nós não quebramos, querida. Nós dobramos e esperamos, e quando a hora é certa, nós revidamos 2 vezes mais forte. Ela nunca conheceu a mãe de Bruno, mas de alguma forma ela sabia. As mães sempre sabiam. Eu me lembro quando seu pai pensou que poderia esconder o jogo dele de mim, ela continuou. Eu o deixei pensar que eu estava alheia por 3 meses enquanto eu documentava tudo. Quando eu finalmente o confrontei com as evidências, ele não teve espaço para manobrar. Às vezes, querida, a melhor estratégia é deixá-los pensar que estão ganhando até que percebam que já perderam. Minha irmã Clara visitou na tarde de quarta-feira, chegando sem avisar com café e o que ela chamou de intuição de irmã. Ela me encontrou no escritório em casa, cercada por monitores exibindo várias planilhas. Bruno parece distraído, ela disse, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa. E suas amigas estão agindo estranhamente. Isadora praticamente fugiu quando me viu no supermercado. Todos estão estressados com o evento de bem-estar. É uma grande iniciativa para a empresa de Heloísa. Eu continuei digitando, rastreando as transferências de ativos que eu estava executando a semana toda, movendo criptomoeda para carteiras de hardware, estabelecendo estruturas de confiança, criando fortificações financeiras que sobreviveriam a qualquer ataque legal. Clara me estudou com olhos que se pareciam com os de nossa mãe. Sabe, quando o Davi me traiu, eu soube por 3 meses antes de dizer qualquer coisa. A espera foi a parte mais difícil, mas também foi quando eu me senti mais poderosa, sabendo algo que ele não sabia que eu sabia. Davi foi um idiota, eu disse, finalmente levantando o olhar das minhas telas. Bruno também é. Ela se levantou, beijando o topo da minha cabeça. O que quer que você esteja planejando, apenas lembre-se que você tem apoio. As mulheres da família Almeida se unem. Na noite de quinta-feira, eu me encontrei com Sarah para nossa coordenação final. A equipe médica estava pronta, os protocolos estavam estabelecidos e o equipamento de teste havia sido entregue no local. Tudo calibrado para detectar exatamente o que esperávamos encontrar. Hormônios de estresse elevados, marcadores de ansiedade, as assinaturas biológicas do engano sob pressão. A coisa bonita sobre o teste médico legítimo, Sarah disse, revisando nossa lista de verificação pela última vez, é que é completamente legal e eticamente sólido. Estamos seguindo todos os protocolos, todas as diretrizes. Estamos apenas sendo muito minuciosas em nossa análise. Eu assenti, fechando meu laptop depois de confirmar a última das minhas transferências de criptomoeda. 8 milhões é nós, agora completamente protegidos de qualquer reivindicação que Bruno ou seus advogados pudessem fazer. Os algoritmos continuariam a funcionar, gerando riqueza que ele nunca tocaria, construindo um futuro do qual ele nunca faria parte. Você está pronta para amanhã? Sarah perguntou,
algo como preocupação cintilando em seu rosto. Eu estive pronta desde o momento em que ele me mostrou aquele grupo do WhatsApp. Eu respondi, levantando-me para ir embora. Eles querem usar triagens de saúde como cobertura para seus casos. Eles estão prestes a aprender que algumas coisas não podem ser escondidas, nem mesmo da rainha do gelo que eles pensam ser fria demais para notar que seu reino foi invadido. A manhã de 28 de abril chegou com o tipo de clima de primavera perfeito que parecia uma piada cruel da natureza. A luz do sol entrava pelas janelas do nosso quarto enquanto eu ficava atrás de Bruno, ajeitando sua gravata com a mesma precisão cuidadosa que eu usei por 7 anos. Meus dedos trabalhavam a seda em um nó Windsor perfeito, enquanto ele se estudava no espelho, completamente alheio que esta seria a última manhã de sua vida cuidadosamente construída. Você vai se sair muito bem hoje, eu disse a ele, alisando seu colarinho. As palavras saíram firmes, quase quentes. Esta iniciativa de bem-estar realmente vai te destacar na empresa. Ele pegou minhas mãos, segurando-as contra o peito no que provavelmente parecia afeto para qualquer um que estivesse observando. Sabe, Júlia, você tem estado diferente ultimamente, mais aceitadora. A Heloísa acha que você finalmente encontrou seu lugar. Meu lugar, como se eu fosse uma peça de mobília que finalmente foi arranjada corretamente em suas vidas. Eu sorri, o tipo de expressão que poderia significar qualquer coisa. Eu tenho pensado muito sobre onde eu pertenço. A viagem até a sede corporativa de Heloísa na Faria Lima, em São Paulo, levou 23 minutos. Bruno os passou revisando suas anotações, praticando frases-chave em voz baixa sobre bem-estar dos funcionários e responsabilidade corporativa. Eu os passei repassando contingências em minha mente, cada cenário calculado e preparado. O tráfego da manhã se movia em padrões previsíveis, assim como tudo o mais que eu havia mapeado. Você vai participar das triagens, certo? Bruno perguntou quando entramos no estacionamento. Heloísa mencionou especificamente que queria a participação total dos cônjuges. Mostra comprometimento com o programa. Eu não perderia por nada, eu respondi, pegando minha bolsa com calma deliberada. Estou muito interessada no que hoje vai revelar. O prédio corporativo zumbia com energia orquestrada. A equipe de Heloísa havia transformado o andar principal em uma vitrine de bem-estar que provavelmente custou mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Expositores com sua saúde, seu futuro, alinhados nos corredores. Mesas de registro com voluntários agressivamente alegres direcionavam os participantes para várias estações de triagem. Isadora chegou enquanto fazíamos o check-in, vestida em roupas de treino que gritavam "Caro", mas tentando não parecer. Ela agarrou meu braço com familiaridade praticada, da mesma forma que havia feito durante seu divórcio, quando precisava de uma âncora. "Júlia, não é emocionante? Eu estive trabalhando no componente de saúde mental por semanas. Nós realmente vamos fazer a diferença na vida das pessoas." A ironia da declaração dela poderia ter sido engraçada se não fosse tão patética. Ela estava prestes a fazer uma diferença, só que não o tipo que ela esperava. Sofia passou flutuando em roupas de yoga de grife, seus pulsos tilintando com cristais de cura que custavam mais do que meu orçamento mensal de supermercado. Ela pressionou as palmas das mãos em um gesto de namaste quando me viu. A energia aqui é absolutamente transformadora. Eu já consigo sentir as vibrações positivas. Vibrações podem ser muito reveladoras, eu disse, retornando o gesto dela com imitação perfeita. Às vezes elas nos mostram coisas que não esperávamos ver. Malu havia montado uma estação perto da entrada, distribuindo panfletos brilhantes sobre bem-estar financeiro e estratégias de economia em saúde. Ela me acenou com um entusiasmo que não chegava aos seus olhos.
Júlia, eu tenho alguns materiais aqui sobre como maximizar suas deduções fiscais relacionadas à saúde. Sabe, dado seu interesse em planejamento financeiro ultimamente. Que atencioso, eu disse, aceitando um panfleto que eu nunca leria. Embora eu ache que depois de hoje, todos talvez precisem reconsiderar seu planejamento financeiro. A área de triagem foi organizada com precisão militar. A equipe de Sarah se movia pelo espaço com eficiência silenciosa, suas credenciais médicas exibidas de forma proeminente, seus equipamentos brilhando sob a iluminação corporativa. A doutora Patrícia Ribeiro supervisionava a estação de coleta de sangue, sua expressão profissionalmente neutra, enquanto ela direcionava os participantes pelo processo. Bruno foi o primeiro. É claro, ele tinha que liderar pelo exemplo, arregaçando a manga com a confiança de alguém que nunca teve um segredo que valesse a pena esconder. Meu exame físico anual foi perfeito, ele disse ao técnico, alto o suficiente para os outros ouvirem. Pressão arterial de um atleta, níveis de colesterol que meu médico chamou de exemplares. A saúde física é apenas um componente, a doutora Patrícia disse, aplicando o torniquete com facilidade praticada. Nossa triagem abrangente inclui marcadores de estresse, níveis hormonais e vários outros indicadores. Você ficaria surpreso com o que um hemograma completo pode revelar. Heloísa comandava o espaço perto da área de triagem executiva, seu terno impecável, apesar do tema casual de bem-estar. Ela falava com cada participante como se fossem pessoalmente importantes para ela. Aquela magia de CEO de fazer todos se sentirem vistos, enquanto na verdade não viam ninguém. Júlia, ela chamou quando me viu. Eu queria te agradecer pessoalmente pelo seu apoio na análise de dados. Suas planilhas têm sido inestimáveis para rastrear as métricas de participação. Números contam histórias, eu respondi, observando enquanto ela era chamada para sua coleta de sangue. Às vezes eles revelam padrões que nem sabíamos que estávamos criando. A triagem de Isadora aconteceu perto da minha. Ela conversou nervosamente com o técnico sobre sua prática de yoga e hábitos alimentares saudáveis. Eu não fumo há 3 anos, cortei completamente alimentos processados e meus níveis de estresse são os mais baixos que já estiveram desde... Ela se corrigiu, olhando para mim. Desde o meu divórcio. O estresse é interessante, a doutora Patrícia comentou, rotulando as amostras de Isadora com cuidado meticuloso. As pessoas frequentemente pensam que estão gerenciando o bem, mas os marcadores biológicos podem contar uma história diferente. O corpo mantém a pontuação, mesmo quando a mente pensa que está ganhando. Sofia abordou sua triagem com calma teatral, explicando a todos ao alcance da voz como sua prática de meditação havia eliminado a ansiedade de sua vida. Eu sou basicamente a prova de estresse, ela anunciou. Meu último coach de bem-estar disse que eu tinha os biomarcadores de alguém 10 anos mais jovem. Biomarcadores podem mudar rapidamente, o técnico respondeu, coletando seu sangue com suavidade precisa, especialmente quando as circunstâncias da vida mudam inesperadamente. Malu calculou as implicações fiscais das triagens de saúde enquanto esperava sua vez, seus dedos voando sobre a calculadora de seu celular. Se isso for considerado cuidado preventivo, pode impactar significativamente as deduções de saúde. Ela explicou para ninguém em particular, embora eu suponha que isso dependa do que a triagem revelar. Amanhã prosseguiu com precisão de relógio. A equipe de Sarah processou cada participante com desapego profissional, rotulando cuidadosamente as amostras, documentando sinais vitais, fazendo perguntas padrão de saúde que pareciam rotineiras, mas foram projetadas para estabelecer linhas de base para o que viria depois. Quando as triagens iniciais foram concluídas, eu encontrei Bruno perto da mesa de refrescos, aceitando parabéns de colegas sobre o sucesso do evento.
Heloísa estava ao lado dele, sua mão descansando em seu braço com posse casual. O teste parecia muito completo, eu mencionei, selecionando uma garrafa de água da exposição. Mais abrangente do que eu esperava. O sorriso de Bruno vacilou ligeiramente. Esse é o ponto. Avaliação de saúde completa. Eu só espero que os resultados de todos voltem bem. Eu continuei, meu tom de voz conversacional. Eu li um artigo sobre triagens no local de trabalho, revelando condições inesperadas. Coisas que as pessoas nem sabiam que tinham. A mão de Heloísa apertou no braço de Bruno. Que tipo de condições? Várias coisas. Transtornos relacionados ao estresse, desequilíbrios hormonais, marcadores de ansiedade que as pessoas estavam suprimindo. Eu fiz uma pausa, tomando um gole de água. O artigo dizia que a parte mais interessante era como certos marcadores biológicos podiam indicar fatores de estilo de vida. Casos extraconjugais, por exemplo, criam padrões de estresse específicos. Aparentemente, manter o engano aciona respostas fisiológicas mensuráveis. O silêncio que se seguiu foi delicioso. A mandíbula de Bruno se apertou. O sorriso profissional de Heloísa ficou fixo. Do outro lado da sala, Isadora deixou cair seu celular, o barulho atraindo a atenção de todos. Mas tenho certeza de que isso não é relevante aqui. Eu adicionei, minha voz leve como a luz do sol da primavera. Afinal, isso é sobre bem-estar, não sobre segredos. A espera começou imediatamente após o evento de bem-estar. 3 dias de normalidade fabricada, enquanto a equipe de Sara processava os resultados com cuidado meticuloso. Bruno ia para o trabalho todas as manhãs, beijava minha bochecha com precisão mecânica e fingia que estava tudo bem. Mas eu via a maneira como ele checava o celular a cada poucos minutos, o leve tremor em suas mãos quando ele pensava que eu não estava olhando. A manhã de segunda-feira, 1º de maio, começou como qualquer outro dia, exceto pela corrente subjacente de ansiedade que Bruno não conseguia esconder. Ele saiu para o trabalho cedo, murmurando algo sobre reuniões de preparação. Eu fiz café para mim e esperei, sabendo que a sequência cuidadosamente orquestrada estava prestes a começar. A primeira ligação veio às 9h47. Eu sabia porque Isadora postou no Instagram às 9h45 sobre a liderança de seu grupo de terapia matinal. Uma foto de seu rosto sereno, com uma legenda sobre criar um espaço para a cura. 2 minutos depois, essa serenidade se estilhaçou. Sara me encaminhou a filmagem de segurança da sala de espera do centro de terapia, algo que ela havia arranjado através de sua rede de aliados que entendiam a importância da documentação. Isadora ficou parada no corredor, com o telefone pressionado na orelha, seu rosto perdendo a cor como água de uma represa quebrada. Isso deve estar errado, ela repetia, alto o suficiente para seus clientes ouvirem através da porta supostamente a prova de som. Eu tenho que... Ela tropeçou em suas palavras, olhando para seu grupo de terapia através da divisória de vidro. A compostura profissional desmoronando, ela gesticulou freneticamente para sua assistente. Cancele tudo, emergência familiar, situação médica. Seus clientes trocaram olhares preocupados enquanto sua terapeuta, a mulher que supostamente os guiaria através de crises emocionais, desmoronava na frente deles. Uma cliente, uma mulher mais velha que via Isadora para a ansiedade, chegou a se levantar para oferecer apoio antes que Isadora fugisse do prédio. Em minutos, Isadora estava ligando para Bruno. Eu sabia porque ele atendeu o telefone em nosso escritório em casa, onde ele estava trabalhando de casa, e eu podia ouvir seu lado da conversa da cozinha. Devagar. Do que você está falando? Que resultados? Isso é impossível. Nós precisamos... Não ligue para a Heloísa ainda. Deixe-me pensar.
A transmissão ao vivo de meditação de Sofia começou às 10h30, como fazia toda segunda-feira. Ela construiu sua marca em consistência, paz interior e calma inabalável. Seus seguidores, quase 12.000 deles, sintonizaram esperando sua dose habitual de tranquilidade guiada. Em vez disso, eles testemunharam um desmoronamento espetacular. A ligação veio 15 minutos depois do início de sua sessão. Ela estava conduzindo um exercício de respiração sobre liberar o que não te serve mais quando seu telefone tocou. Ela havia esquecido de silenciá-lo, a primeira rachadura em sua fachada perfeita. Preciso atender isso, ela disse à sua audiência, claramente esperando uma resolução rápida. Às vezes o universo nos envia mensagens urgentes. O universo certamente enviou uma mensagem, só que não o tipo que ela esperava. Seus seguidores assistiram em tempo real, enquanto a compostura centrada de sua guru se estilhaçava como sinos de meditação jogados contra o concreto. O que você quer dizer com preocupações sérias? Eu não entendo. Isso é sobre testes de estresse. Mas eu não tenho estresse. Eu elimino o estresse. Eu ensino as pessoas a eliminarem o estresse. Ela andava freneticamente pelo seu estúdio, aparentemente esquecendo que ainda estava transmitindo ao vivo. A sessão de comentários explodiu com confusão e preocupação. Está tudo bem? Devíamos ligar para alguém? Isso não parece muito zen. Alguém gravou a tela do colapso. Em poucas horas, clipes estariam circulando nas redes sociais, com hashtags como Guru enlouqueceu e K Namastê Rogenão. Mas naquele momento, Sofia estava em pânico demais para se importar com sua pegada digital. Malu recebeu sua ligação às 11h15, no meio de um registro fiscal crucial para seu cliente mais importante, uma empresa da Fortune 500, com um prazo naquela tarde. Sua assistente me disse mais tarde, através da rede de fofocas do escritório, que se move mais rápido do que cabos de fibra ótica, que Malu simplesmente se levantou de sua mesa, disse "emergência médica" e saiu. Ela deixou os documentos confidenciais do cliente abertos em sua tela, seu computador desbloqueado, o registro incompleto, o tipo de negligência profissional que acaba com carreiras no setor financeiro. Sua empresa teve que se desdobrar para encontrar outro contador para completar o registro, mal cumprindo o prazo. O cliente ficou furioso. A reputação de Malu, construída ao longo de anos de trabalho meticuloso, evaporou em minutos. A reunião do conselho de Heloísa estava marcada para o meio-dia. Uma revisão trimestral com investidores, o tipo de reunião que os CEOs se preparam com semanas de antecedência. Ela estava no meio da apresentação dos lucros projetados, quando sua assistente a interrompeu com uma ligação médica urgente que não podia esperar. Os membros do conselho assistiram sua CEO, geralmente inabalável, se desculpar para atender a ligação em seu escritório. Eles podiam vê-la através das paredes de vidro, uma daquelas escolhas arquitetônicas modernas destinadas a transmitir transparência. Eles a observaram andar de um lado para o outro, sua postura de poder desmoronando, suas mãos tremendo enquanto ela segurava o celular. Quando ela voltou para a sala de reuniões, 5 minutos depois, ela parecia uma pessoa diferente, a presença dominante substituída por um pânico mal controlado. Eu peço desculpas, mas preciso lidar com uma situação médica imediatamente. Ela anunciou, sua voz falhando na palavra médica. Precisaremos remarcar. Os investidores trocaram olhares preocupados. No mundo corporativo, CEOs não abandonam reuniões do conselho a menos que algo catastrófico tenha acontecido. Em 1 hora, a especulação sobre a emergência médica de Heloísa estava afetando os preços das ações. A equipe de comunicação da empresa entrou em modo de crise, tentando controlar uma narrativa
que eles não entendiam. A ligação de Bruno para mim veio às 12h30. Eu estava sentada na mesa da cozinha, calmamente revisando meu portfólio de investimentos em meu laptop, quando o nome dele apareceu na tela do meu celular. Júlia, nós precisamos ir para o hospital. Agora! Sua voz tremia com pânico mal controlado. O que aconteceu? Você se machucou? É, a triagem de bem-estar. Os resultados. Algo está errado. A Isadora ligou e a Sofia e elas estão todas. Nós precisamos ir para o hospital Albert Einstein, imediatamente. Todas? Quem são todas? Ele fez uma pausa, preso em sua própria teia. Apenas algumas pessoas do evento. Resultados semelhantes. Os médicos querem ver todos imediatamente. Eu fechei meu laptop lentamente, deixando-o ouvir o clique deliberado. Claro, eu te encontro lá. A sala de emergência do Hospital Albert Einstein se tornou a reunião mais estranha da história. Às 14 horas, todos haviam chegado, cada um tentando fingir que não sabia por que os outros estavam lá. Isadora sentou-se em um canto, segurando contas de meditação que ela aparentemente pegou emprestado do estúdio de Sofia, passando-as pelos dedos com o desespero de alguém que acabara de descobrir a religião. Seu treinamento em terapia não podia ajudá-la agora. Ela estava além das técnicas de autoacalmação. Sofia tentou exercícios de respiração, mas eles não estavam funcionando. Cada inspiração parecia ficar presa em sua garganta. Cada expiração saía como um soluço mal reprimido. A treinadora de respiração, que não conseguia respirar adequadamente. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão patética. Malu tinha sua calculadora de celular para fora, computando obsessivamente os custos médicos potenciais, franquias de seguro, possibilidades fora da rede. A especialista financeira tentando quantificar um problema que não podia ser resolvido com matemática. Heloísa andava perto da recepção, exigindo falar com quem estava no comando, insistindo que ela precisava de atenção médica de nível executivo imediatamente. Mesmo em crise, ela não conseguia abandonar a persona de CEO, embora ela estivesse claramente falhando. Bruno sentou-se ao meu lado, sua perna balançando com energia nervosa, suando apesar do ar-condicionado agressivo do hospital. Ele continuava olhando para os outros, depois para mim, tentando avaliar se eu entendia a conexão. A coreografia cuidadosa de seus casos havia desmoronado neste arranjo deselegante para a atenção médica. Todos evitaram o contato visual uns com os outros. Os conspiradores que riram da Rainha do Gelo em seu grupo de WhatsApp agora não conseguiam nem olhar para seus cúmplices. O ar estava denso com terror não dito e o cheiro de desinfetante industrial. Às 15 horas, a doutora Patrícia Ribeiro entrou na sala de espera. Ela carregava um tablet e usava uma expressão de gravidade profissional que fez todos se sentarem mais eretos. Ela olhou para cada um deles por sua vez, seu olhar demorando o suficiente para fazê-lo se contorcer. Eu preciso falar com todos vocês sobre os resultados dos seus testes da triagem de bem-estar, ela anunciou, sua voz carregando o tipo de autoridade que tornava a discussão impossível. Em meus 20 anos de prática médica, a doutora Patrícia continuou, sua voz cortando o ruído ambiente da sala de emergência. Eu nunca encontrei resultados como estes de uma triagem no local de trabalho. Os padrões são sem precedentes. Precisamos entrar em contato com todos os seus parceiros íntimos imediatamente para fazerem o teste. As palavras pairaram no ar, como uma nuvem tóxica. Eu assisti 5 rostos processarem simultaneamente as implicações, seus segredos cuidadosamente mantidos prestes a se tornarem catastroficamente públicos. A compostura de CEO de Heloísa rachou primeiro, sua mão voando para sua garganta. As contas de meditação emprestadas de Isadora
tilintaram no chão. O som ecoou pela sala de espera subitamente silenciosa. Em poucas horas, a primeira dica anônima chegou a um proeminente blog de bem-estar. O artigo cuidadosamente redigido apareceu à noite. Padrões preocupantes surgem de iniciativa de bem-estar corporativo. Nenhum nome, nenhuma empresa específica mencionada, mas detalhes suficientes para que qualquer pessoa familiarizada com o programa amplamente divulgado de Heloísa pudesse ligar os pontos. O incêndio digital se espalhou mais rápido do que o fogo em florestas da Califórnia em período de seca. Na manhã de terça-feira, a especulação dominou os feeds do LinkedIn e as discussões do Twitter. Alguém sabe o que aconteceu naquele grande evento de bem-estar de farmacêutica? Ouvi dizer que houve emergências médicas envolvendo executivos. Minha amiga trabalha lá. Diz que a CEO não voltou desde sexta-feira. A clínica de terapia de Isadora desmoronou primeiro. Seus clientes, já abalados por testemunharem seu colapso na manhã de segunda-feira, começaram a cancelar em massa. A mulher em quem eles confiavam suas ansiedades mais profundas havia demonstrado mais instabilidade do que qualquer um deles já havia mostrado em sessão. Seu perfil em um site popular, que ostentava 5 estrelas e críticas elogiosas, acumulou comentários preocupados. A doutora Bennett está bem? Ela abandonou nossa sessão de grupo sem explicação. Procurando um novo terapeuta, este parece estar tendo sua própria crise. Até quarta-feira, o senhorio de seu escritório ligou sobre o aluguel não pago. Os dominós caíram rapidamente depois disso. Perguntas sobre seguro de responsabilidade profissional, inquéritos do Conselho Estadual sobre abandono de paciente, ex-clientes exigindo reembolso por sessões pré-pagas. Em 10 dias, Isadora Bennett, PhD, passou de terapeuta de sucesso a desempregada. Sua reputação destruída sem conserto. O império digital de Sofia desmoronou ainda mais rápido. A gravação de tela de seu colapso na transmissão ao vivo se tornou viral com crueldade eficiente. Contas de meme transformaram seu pânico em conteúdo. Quando seus chakras estão desalinhados, foi legendado sobre seu ritmo frenético. Guru de meditação descobre que meditação não cura tudo. Se tornou um tópico em alta. Suas parcerias de marca evaporaram da noite para o dia. A empresa de óleos essenciais, a fabricante de tapetes de yoga, o serviço de assinatura de chás orgânicos, todos enviaram avisos de rescisão citando preocupações com a segurança da marca e desalinhamento com os valores da empresa. Seus seguidores no Instagram, uma vez 12.000, fugiram como ratos de um navio afundando. A seção de comentários se tornou um cemitério de confiança quebrada, fraude. Não consegue nem lidar com o próprio estresse. Namastê, mas como Nama vai embora. Ela tentou controlar os danos com um vídeo sobre trabalhar com desafios, mas só piorou as coisas. A internet nunca esquece e raramente perdoa. A destruição profissional de Malu aconteceu com eficiência corporativa. O cliente da Fortune 500 que ela havia abandonado apresentou uma queixa formal ao Conselho de Contabilidade do Estado. A notícia se espalhou pela rede de fofocas do setor financeiro mais rápido do que os algoritmos de negociação de alta frequência. Não confiável. Abandonou um prazo crucial. Problemas de saúde mental afetando a qualidade do trabalho. Sua empresa conduziu uma revisão interna, descobriu várias outras irregularidades em seu trabalho recente e encerrou seu emprego por justa causa, eliminando qualquer indenização ou benefício de desemprego. Heloísa enfrentou a queda mais espetacular. A reunião de emergência do conselho foi convocada em 48 horas após sua visita ao hospital. Os investidores exigiram explicações para o comportamento errático e o julgamento questionável da CEO. A iniciativa de bem-estar
destinada a mostrar a liderança corporativa, tornou-se evidência de má tomada de decisão. Os preços das ações caíram 12% em 3 dias. Notícias financeiras pegaram a história. CEO de gigante farmacêutica sob ataque por programa de bem-estar fracassado. O voto do conselho foi unânime. Rescisão imediata por justa causa, perda de opções de ações não adquiridas e um comunicado de imprensa cuidadosamente redigido sobre buscar novas direções de liderança. Eloisa Blackwood, que construiu sua carreira em seminários de empoderamento feminino e coaching executivo, se viu inempregável. Nenhuma empresa tocaria em uma CEO cuja última posição terminou em colapso do preço das ações e escândalo. Manhã de quinta-feira, 4 de maio, um oficial de justiça chegou à nossa porta com papéis de divórcio. Bruno aparentemente encontrou clareza suficiente através de seu pânico para contatar Marcos Vasconcelos, um advogado de divórcio conhecido por táticas agressivas e ternos caros. Eu aceitei o envelope grosso com mãos firmes, enquanto Bruno assistia da escada, provavelmente esperando lágrimas ou choque. A petição era quase cômica em suas acusações. De acordo com o processo de Vasconcelos, eu era uma cônjuge emocionalmente indisponível que priorizava a carreira sobre o casamento, que falhou em fornecer apoio emocional adequado e que contribuiu para a dissolução através da frieza e negligência. Bruno buscava pensão alimentícia com base em meu emprego estável e sua situação médica atual que afetava sua capacidade de trabalhar. Eu li o documento na mesa da cozinha, ocasionalmente tomando café, enquanto Bruno pairava por perto como um pássaro nervoso. Ele claramente esperava uma reação diferente. Raiva, barganha, talvez súplica. Em vez disso, eu peguei meu celular e fiz uma única ligação. Patrícia Moraes, por favor, diga a ela que Júlia Almeida está pronta para prosseguir. Patrícia Moraes não apenas lidava com divórcios. Ela os orquestrava como ataques cirúrgicos. Ela havia representado as esposas de 3 executivos da Fortune 500 e nunca havia perdido um caso. Quando nos encontramos na segunda-feira seguinte para a audiência inicial, ela chegou com 3 assistentes empurrando caixas de documentação. Vasconcelos, sentado ao lado de Bruno, visivelmente empalideceu com a exibição. Meritíssimo, Patrícia começou, sua voz carregando o tipo de autoridade que fazia os juízes se inclinarem para a frente. Gostaríamos de apresentar evidências dos bens ocultos e passivos não divulgados do Sr. Castelo. A primeira caixa continha 7 anos de registros de negociação de criptomoeda, meticulosamente documentados, cada transação carimbada e verificada. O portfólio de 3,8 milhões de reais desapareceu na tela de projeção do tribunal como uma sinfonia matemática, tudo adquirido antes do casamento ou classificado como propriedade intelectual de algoritmos proprietários, bens completamente separados sob a lei estadual. A xícara de café de Vasconcelos tremeu. O líquido marrom espirrou em sua cara pasta de documentos. A boca de Bruno se abriu e fechou como um peixe, descobrindo que não conseguia respirar. O homem que me chamou de frígida estava aprendendo que o gelo poderia valer mais do que o fogo. Patrícia continuou com precisão cirúrgica, revelando as dívidas de jogo ocultas de Bruno em sites de pôquer online, renda não declarada de comissões de farmacêutica, disfarçadas como taxas de consultoria e obrigações fiscais, que fariam um agente do fisco salivar. Sua casa de cartas financeira desmoronou em tempo real, cada documento sendo mais uma rajada de vento. Além disso, Patrícia anunciou, produzindo uma pasta final. Dado o emprego recém-encerrado do Sr. Castelo e suas obrigações financeiras documentadas, acreditamos que ele pode, na verdade, dever pensão alimentícia à minha cliente.
não o contrário. As sobrancelhas do juiz subiram em direção à sua linha capilar. Vasconcelos gaguejou objeções que soavam mais como perguntas. Bruno permaneceu congelado, talvez finalmente entendendo que a rainha do gelo não havia estado alheia. Ela estava calculando juros compostos. Em 6 semanas, a extensão total da destruição ficou clara. Isadora ensinava yoga para iniciantes no centro comunitário por 15 a hora, um contraste gritante com suas sessões de terapia de 100. Sofia se juntou a um esquema de marketing multinível, vendendo óleos essenciais, postando vídeos desesperadamente alegres sobre novas oportunidades para uma audiência que não existia mais. Malu preparava declarações de imposto em uma franquia de shopping, suas credenciais de contabilidade tecnicamente intactas, mas praticamente sem valor. Heloísa desapareceu completamente da vista do público, seu perfil no LinkedIn abandonado, sua marca de empoderamento feminino extinta. Bruno se mudou de volta para a casa dos pais em Minas Gerais, sua carreira farmacêutica acabada, sua reputação destruída, sua rede de amigas com benefícios desmoronada. A última notícia que tive dele foi que ele estava trabalhando na loja de ferragens de seu pai, o garoto de ouro, reduzido a misturar tinta e cortar chaves. 8 semanas após aquela revelação no tribunal, eu me sentei no escritório de Patrícia Moraes pela última vez. O decreto de divórcio estava na mesa de mogno entre nós, exigindo apenas minha assinatura para encerrar 7 anos de casamento. Bruno já havia assinado, sua caligrafia mais trêmula do que eu jamais a tinha visto, provavelmente executada de seu quarto de infância em Minas Gerais, onde ele agora residia com seus pais. Ele recebe exatamente o que ele trouxe para o casamento, Patrícia disse, deslizando os papéis em minha direção, o que equivale a aproximadamente menos 43 mil dólares em dívidas e uma reputação que não se recuperará nesta vida. Eu peguei a caneta, uma simples esferográfica, nada extravagante. Minha mão permaneceu perfeitamente firme enquanto eu assinava meu nome, cada letra formada com a mesma precisão que eu apliquei a algoritmos. Sem tremores, sem hesitação, sem pausa dramática para reflexão. Apenas a execução limpa de uma transação necessária, como fechar uma posição que se tornou tóxica. Algum arrependimento? Patrícia perguntou, genuinamente curiosa, em vez de profissionalmente preocupada. Você não se arrepende de cortar uma gangrena? Eu respondi, colocando a caneta de volta. Você se arrepende de não ter reconhecido a infecção antes. As mensagens de Bruno começaram a chegar dias após a audiência no tribunal. Primeiro raivosas, depois de barganha, depois desesperadas. Meu filtro de e-mail as redirecionou automaticamente para uma pasta que eu nunca abri. Fantasmas digitais assombrando uma caixa de entrada que eu não visitava mais. O homem que me chamou de frígida e fraca estava aprendendo que o gelo não derrete com súplicas desesperadas. O apartamento no centro da cidade para o qual eu me mudei custava mais por mês do que o salário anual de Bruno na loja de ferragens de seu pai. 23 andares, unidade de canto, janelas do chão ao teto, que transformavam a cidade em uma tela viva de luzes e movimento. Eu paguei em dinheiro, um detalhe que fez os olhos do corretor de imóveis se arregalarem com o tipo de respeito que o dinheiro comanda. Parada naquelas janelas na minha primeira noite lá, eu assisti a cidade pulsar lá embaixo. Por 7 anos, eu me escondi em sombras suburbanas, fingindo ser menos do que eu era. Agora, elevada acima das ruas onde eu era invisível, eu finalmente ocupava o espaço que eu havia conquistado. A vista não era sobre status, era sobre perspectiva. Ver claramente o que havia sido obscurecido no nível do chão. Minha transformação de guarda-roupa aconteceu gradualmente, mas deliberadamente.
Foram-se as sapatilhas sensatas e as blusas neutras, substituídas por peças sob medida que se encaixavam no meu corpo e no meu sucesso. Não chamativo ou desesperado por atenção, mas qualidade que falava sem gritar. A vendedora em uma loja de departamento de luxo reconheceu a mudança imediatamente, passando de me mostrar opções de preço médio para trazer peças da suíte de compras particular. "Você mudou", ela disse durante minha terceira visita, me estudando com interesse profissional. Não apenas as roupas, algo fundamental. Eu parei de fingir que era uma mobília. Eu respondi, experimentando um casaco que custava mais do que meu antigo salário mensal. O carro veio em seguida, um SUV em cinza metálico escuro. Não porque eu precisasse provar algo, mas porque eu sempre quis um e não havia mais razão para me negar. O vendedor começou seu discurso usual de financiamento até que eu mencionei que pagaria à vista. A mudança em seu comportamento foi quase cômica, de repente ansioso para me mostrar cada recurso, cada atualização, cada possibilidade. Meus algoritmos de negociação continuaram seu trabalho com precisão mecânica, gerando retornos enquanto eu dormia, enquanto eu comia, enquanto eu aprendia a existir como eu mesma, em vez de uma versão diminuída de mim. O portfólio ultrapassou $4 milhões, depois 4,5, cada marco apenas mais um ponto de dados em uma tendência de alta que não mostrava sinais de reversão. Sara Andrade se tornou uma constante inesperada nesta nova vida. Nós nos encontrávamos para tomar café toda quinta-feira de manhã, no mesmo café onde havíamos planejado a triagem de bem-estar. Nossas conversas evoluíram de planejamento estratégico para algo mais profundo. Duas mulheres que viram sistemas por dentro e escolheram a precisão em vez da aceitação. "Sabe o que eu percebi?", Sara disse uma manhã, mexendo em seu café com uma contemplação incomum. "Somos ensinadas que a vingança é feia, que devemos perdoar e seguir em frente. Mas às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer é responsabilizar as pessoas. Caso contrário, elas simplesmente continuam a destruir os outros." Ela estava processando seu próprio luto, não pela carreira que perdeu ao denunciar, mas pelos colegas que sabiam a verdade e escolheram o silêncio. Nós nos entendíamos de maneiras que não exigiam explicação. Inteligência não era fria, era a capacidade de ver padrões que os outros perdiam ou ignoravam. Precisão não era crueldade, era a recusa em aceitar mentiras confortáveis. "Eu encontrei a Isadora na semana passada", Sara mencionou durante outro café. "Ela está ensinando yoga na cadeira no centro comunitário agora." Ela tentou se desculpar, disse que estava passando por algo, que ela não era ela mesma. "Ela era exatamente ela mesma", eu respondi, observando o vapor subir da minha xícara. Esse é o problema com espelhos. Eles mostram o que realmente está lá, não o que as pessoas fingem ser. O luto veio em ondas inesperadas, não por Bruno ou pelo casamento que estava morto muito antes da revelação, mas pelas amizades que eu pensei que eram reais. As conversas noturnas de Isadora sobre se reconstruir após o divórcio, a jornada compartilhada de Sofia em direção ao mindfulness, a gratidão de Malu pela mentoria. Tudo isso era performático, transacional, falso. "Você está de luto por relacionamentos que nunca existiram", Sara disse durante uma manhã particularmente difícil. Elas estavam usando você como um álibi para os casos delas. Isso não é amizade. Isso é cumplicidade em engano. 6 meses após o divórcio ser finalizado, Sara e eu caminhamos para jantar em um novo restaurante no centro da cidade. Outubro havia deixado o ar fresco, exigindo jaquetas leves, mas nada pesado. Estávamos discutindo sua potencial consultoria, como ela poderia ajudar outros delatores a navegar pela retaliação corporativa quando eu o vi. Bruno estava sentado encostado em um prédio perto da área de restaurantes.
uma placa de papelão apoiada ao lado dele, vestindo roupas que eu reconheci de nosso casamento, mas agora desgastadas e sujas. Ele havia deixado a barba crescer, provavelmente pensando que isso o disfarçaria, mas eu conhecia aquela postura, aquela maneira de curvar os ombros quando derrotado. Eu parei de andar, estudando-o com o mesmo desapego que eu aplicaria para analisar dados de mercado. Nenhuma onda de satisfação com sua queda, nenhuma pena por suas circunstâncias, nenhuma raiva pelo que ele havia feito. Apenas a observação neutra de um ponto de dados que havia se movido de uma posição para outra, seguindo padrões previsíveis de causa e efeito. É aquele... Sarah começou a perguntar, seguindo meu olhar. Probabilidade estatística se desenrolando, eu respondi, retomando nossa caminhada. Quando você constrói sua vida sobre mentiras, a fundação eventualmente desmorona. Certeza matemática. Ao entrarmos no restaurante, a luz quente e a conversa nos envolvendo, eu percebi a verdade sobre tudo o que havia acontecido. A vingança não foi sobre raiva ou destruí-los. Foi sobre precisão, forçando a realidade a se igualar à realidade, fazendo o externo se alinhar com o interno. Eles se destruíram no momento em que confundiram a tranquilidade com fraqueza, a precisão com frieza, a paciência com estupidez. Eu não orquestrei a queda deles. Eu simplesmente forneci o espelho e os deixei ver o que eles já haviam se tornado. O resto foi apenas matemática, tão previsível e neutro quanto qualquer algoritmo que eu já escrevi. Se esta história de vingança calculada te deixou sem fôlego, dê um like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Júlia se sentou calmamente no evento de bem-estar, sabendo exatamente o que estava prestes a se desenrolar para todos que a subestimaram. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificação para nunca perder um upload.